Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Como que isso é possível, Campa? Como que é possível sair da vida de apagador de incêndio? Vamos falar primeiro o que é apagador de incêndio. Apagador de incêndio é aquele empresário que passa o dia ali resolvendo problema, resolvendo coisa que não era para ter acontecido, mas aconteceu, resolvendo coisa que era para ter acontecido e talvez não aconteceu, fazendo coisa de funcionário, fazendo coisas que os funcionários não fizeram bem feito ou não fizeram. Tem que estar ali correndo atrás de coisa que faltou, alguém foi fazer uma coisa, faltou algo, tem que estar correndo. Para sair dessa rotina, a melhor realidade é justamente poder organizar a casa, organizar a gestão da empresa, organizar as pessoas, organizar para que tudo funcione sem que dependa de você, para que você possa fazer coisas mais importantes na tua empresa, coisas como definir o rumo da empresa, melhorar processos, olhar a rotina, olhar o que tem que melhorar, olhar produto, serviço que dá para agregar, que dá para fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade, que região você pode ir, ter tempo de qualidade, coisa que o empresário tem que ter. E aí, obviamente, você vai melhorar os resultados da sua empresa, melhorar o faturamento, o lucro da sua empresa, não é verdade? Que não adianta só ter lucro, só ter dinheiro, se chega no final do dia, tem que estar lá trabalhando até noite, chega no final de semana, tem que trabalhar, não pode tirar férias, não tem sentido algum ter uma empresa desse jeito, na minha visão. E para nós aqui é assim, ó, se tá difícil, tá errado. Tô fazendo algo na minha empresa, tá difícil, então tá fazendo errado. Ah, não consigo contratar, tá contratando errado. Não contrato e não consigo colocar as pessoas a me dar resultado, tá fazendo isso errado. Tô tentando vender e não consigo vender, tá vendendo errado. Se tá difícil, tá errado. As coisas não são difíceis desde que eu faça as coisas do jeito certo, o jeito organizado. Bora lá, vamos conversar com alguém aqui, ó. Se você é dona, se você é dono de uma empresa, tem 5 ou mais colaboradores aí e quer conversar comigo, você vai. Como você se Bom chama? dia aí, Bom dia, Márcio Leandro. Márcio Leandro. Isso, eu sou do Rio de Janeiro. Eu tô na turma 102 aí com vocês aí na luta, né? Ah, que massa! Da turma 102. Show! O Isso. que a empresa faz, Márcio? A gente trabalha no ramo de gráfica e confecção de uniformes. Gráfica e confecções. Quando eu te vi aqui, eu tive a impressão que eu já tinha falado com você antes. Então, se você está na turma, deve ter sido lá. Legal. Falou sim, também. Um tempo atrás no Café com Consultoria a gente falou também um pouquinho. Ah, que massa, que legal. E como é que eu posso te ajudar, Márcio? Conta aí. Vamos lá. A gente está no. A última vez eu perguntei sobre a questão de contratação também, né? E aí eu comecei a partir para um plano B de terceirização. Terceirizar Terceirização. trabalho. Inclusive, até estou gostando um pouco mais de terceirizar do que de contratar, entendeu? E, na verdade, o que eu queria tirar como dúvida? Para terceirização, quando a gente terceiriza os trabalhos, será que seria apropriado fechar contrato numa questão de uma terceirização assim de um trabalho continuativo? Seria propício, talvez, uma preocupação de fechar contratos ou temporário? Como é que poderia proceder? Total, total. Sempre que você pega, fecha uma parceria com alguém, PJ, né? Primeira coisa, PJ. Segundo lugar, contrato. Pode ser que vai prestar serviço por uma semana, 10 dias, um mês, contrato. Pega um bom advogado, pega um advogado aí que seja bom nessa área aí, cara, e faz um contratão. Nada de copiar e colar contrato de outro que não funciona, não. Correto, correto. Sim, sim. Eu estava com essa ideia realmente. Né? Precisava só de uma confirmação a mais para poder ter a certeza de fazer isso. E uma É que segunda pergunta breve tem muita também. pegadinha, tem muita pegadinha nessa área que se você não se prevê num contrato, você pode levar fumo aí, inclusive considerar trabalhista de alguma forma. Então, tem algumas coisas que tem que constar no contrato. Correto, correto. Beleza. E uma segunda pergunta rápida aí é com relação à parte de Prolabore, né? Só para me tirar uma pequena dúvida, se teria.
eu tenho um limite de teto para Prolabore, ou eu posso tirar à medida que for? Tipo assim, saiu um pouquinho, entrou um pouquinho mais de dinheiro. De repente eu vou tirar um pouquinho mais que eu estou no sufoco. Para Se você está me poder. perguntando isso, eu sei que você não chegou no módulo 6 ainda, né? Não, tô terminando 3. Ah, então tá. É, porque lá no 6 a gente fala muito sobre isso, né? Sobre questão de CPF e NJ. Já viu esse termo? Já ouviu falar esse termo aí? CPF e NJ? Já, já. A CPF, mistura, né? quando mistura, exatamente. Caixa da empresa e caixa de casa é um caixa único. CPF e NJ. E às vezes tem gente, Márcio, que tem um CPF e NJ e acha que não tem. Como que tem? Ah, aumentou o faturamento? Agora eu vou tirar um pouco mais. Ah, agora não estou precisando de grana? Vou tirar um pouco menos. É um CPF NJ. O que é o ideal? Vamos falar um pouquinho disso aí. O que é o ideal no Prolabore? Existem dois ganhos do dono de uma empresa. Dois possíveis ganhos do dono de uma empresa. O primeiro se chama Prolabore. Prolabore é referente àquilo que você vale para a empresa naquele momento. Ou seja, o cargo que você está ocupando. Mas o ganho maior não é o Prolabore. O ganho maior é na divisão de lucros. Você tem sócios ou é só você? Não, sou eu. Então tá. Então você vai dividir o lucro com você mesmo. Tá? Mas é a divisão de lucro. Então, assim, ó, como é que a gente calcula a Prolabore? Eu tenho uma métrica. Normalmente as pessoas não gostam quando eu ensino essa métrica, mas essa é a minha métrica de ensinar a Prolabore. Prolabore é quanto você está valendo para a empresa, qual é o cargo que você ocupa a maior parte do tempo na empresa. Então, por exemplo, assim, ó, se você fosse, se você fosse um maior parte do tempo na empresa, você está ocupando o cargo de impressor. Exemplo, tá? Só exemplo. Aí seria olhar para o mercado. Quanto custa um impressor bom para você contratar como funcionário? Ah, uma média aí de 2.500. 2.500. Então tá, mas eu passo a maior parte do dia imprimindo. Uma parte do dia eu passo vendendo, uma parte do dia eu passo ali pagando conta. Então eu vou fazer uma mescla. Quanto vale essas pessoas? Ah, então eu estou fazendo isso para a empresa, eu estou valendo 3, 4, no máximo. Esse é meu Prolabore. Prolabore. Aí tem dois sócios lá. Um está o tempo inteiro lá no estratégico, pensando como melhorar, pensando como agilizar os processos, como organizar a casa, e o outro é o impressor. O sócio impressor vai ganhar 3 e pouco, o sócio diretor vai ganhar 5, 10, quanto a empresa puder pagar para um diretor. Essa é a real. Prolabore, quanto vale? Eu, por exemplo, eu sou sócio de algumas empresas, Márcio, e eu não trabalho lá. Sabe quanto eu tiro de Prolabore nessas empresas? Hum. Nada. Eu não trabalho lá. Prolabore é para quem trabalha. Eu não tiro nada de Prolabore. Tá, mas o que que você ganha, Campa? Bom, aí lá no final do ano, a gente fecha o DRE, que está no módulo 6 ali também, DRE. A gente fecha o DRE e olha lá. Opa, a empresa esse ano sobrou, deu um lucro aqui de 3 milhões. Ah, o que que a gente vai fazer? Tem três sócios. Ah, vamos dividir. Poderia dividir 1 milhão para cada um. Três sócios iguais, por exemplo, 1 milhão para cada um. Não, mas vamos fazer o seguinte: vamos investir na empresa 1,5 e vamos pegar 500 mil para cada um. Pronto. Então, divisão de lucros lá no final. Agora, o Prolabore é um valor fixo. Um valor fixo referente àquilo que você está valendo. Então, quanto mais. Até uma forma, cara, que você tem de motivar as coisas na empresa. Lembra da pirâmide lá dos níveis de decisão? Entendi, Ó, entendi. isso. Lembra da É, pirâmide? Eu vou fazer um desenho aqui para a gente dar uma resumida aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer aqui no meu. Aqui, ó, pirâmide. Aqui embaixo, o nível operacional, fazendo coisas de funcionário, tático e estratégico. Correto? Então, assim, ó, você pode até estipular. Enquanto eu tiver muito mais aqui. Opa. Enquanto eu tiver muito mais aqui embaixo, no nível. Só corrigir aqui, que baguncei. Enquanto eu tiver muito mais aqui embaixo no nível operacional, mais tempo aqui, eu vou ter um Prolabore de 4, por exemplo. À medida que eu for subindo, quando eu chegar aqui, eu vou ter um Prolabore de 6. Quando eu chegar aqui, eu vou ter um Prolabore de 10, por exemplo. Então você começa a criar uma proporção, uma proporcionalidade. Quanto mais eu estou liberando, deixando de fazer coisas de funcionário, mais eu estou aumentando o meu Prolabore.
Antigamente, antes de eu criar o empreendedor líder, o que eu ensino hoje, eu ia nas empresas e implantava, tá? Esse conhecimento aqui. Claro que evoluiu horrores desde aquela época, né? Mas assim, ó, teve um mentorado meu que ele tinha uma fábrica de facas artesanais lá no Rio Grande do Sul. Aquelas facas de gaúcho, não sei se você viu aquelas bonitas, com cabo de osso, as facas trabalhadas. Cara, você já foi numa fábrica dessas? Aquilo é uma sujeira, cara. Porque você lida com osso, você lida com chifre, você lida com ferro quente, lixo, é uma sujeira. Não tem como. Por mais que limpe, é um ambiente sujo. E o camarada, esse empresário que eu atendia, ele era normal, ele apagava incêndio o dia inteiro, corria o tempo todo. Só que eu chegava lá na empresa dele, às vezes, para a gente continuar nosso atendimento, e eu perguntava para a secretária, onde é que está o fulano? Ah, tá lá embaixo. Ou lá embaixo era na fábrica, que a fábrica era um terreno que descia, embaixo era a fábrica, em cima era o escritório. Tá lá embaixo. Aí eu ia lá, o que você acha que o cara estava fazendo quando eu descia lá? Supervisionando? Fazendo faca, cortando osso, cortando chifre, lixando, serrando, fundindo ferro, malhando ferro. O cara estava metendo a mão na massa, com 20 e poucos funcionários, o cara metendo a mão na massa. Então, para ele, aquilo era normal. Quando é que começou a mudar isso, cara? Exatamente, ele perceber que ele valia mais em cima quando a gente criou essa regra. Cara, nós vamos bater o teu ponto aqui como funcionário. Quando você entrar na fábrica, você vai bater o ponto. Quando você sair da fábrica, você vai bater o ponto. Quando você subir lá para cima, você vai bater o ponto. Quando você sentar no escritório e começar a fazer coisa de dono, você vai bater o ponto e você vai dizer que você é dono. E aí nós criamos uma regra. Na época, parte de dono, 10 mil de prolabore. Parte lá de fábrica, 2 mil de prolabore. O que aconteceu, cara? Ele começou vendo no primeiro mês, claro que ele não ganhou esse valor, né? Ele não chegou a tirar esse valor. Ele tirava um prolabore de 10, mas naquele mês, ele ia tirar uns 3 mil, mais ou menos. E, cara, é o que você está valendo para a empresa. É o que você vale para a tua empresa. Dono fazendo coisa de funcionário, está valendo para o funcionário. E a grande sacada é que o seguinte, muitas vezes a gente faz isso por apego, por vício, porque está encranhado na cabeça que a gente tem que estar lá baixando a cabeça e suando para ganhar dinheiro. Diferente disso, está perdendo tempo. Está lá enraizado. Mas não é verdade. Para a gente ter uma empresa forte, nós temos que largar essas coisas para quem está ali ganhando aquele valor para fazer. E nós temos que fazer coisas mais importantes para a empresa. Coisas que levam a empresa a outro nível, levam a empresa a outro patamar, Márcio. Correto. É, é, é interessante esse detalhe aí, né? Uma outra situação que está ocorrendo muito aqui no momento na questão de teto de gasto, né? Por exemplo, a gente vende muito a prazo e paga quase tudo à vista. Então chega um ponto que os serviços a gente consegue inventar história para não pegar trabalho, né? Começa a falar que de repente uma máquina está em manutenção, não pode pegar o trabalho agora, mas na verdade é falta de capital porque todo o capital está lotado na demanda anterior. Então, quer dizer, de certa forma, a gente queima um pouquinho alguns clientes, né, por não poder pegar esse trabalho devido a esse, talvez, suposto teto de gasto que eu não tenho esse controle ainda. Né? A gente tem um capital de tantos R$ 1.000, gasta tudo para fazer os trabalhos, mas aí demora um pouco a receber e aí começa a embolar a coisa e fica meio... A estratégia não funciona, né? Exatamente. Então, olha só, deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Vou mostrar para você que já está no empreendedor líder, já está ali, já tem na tua mão isso, ó. Quando você chegar aqui, Márcio, empreendedor líder, ó, módulo 6, gestão e planejamento financeiro, ó, você vai começar a aprender tudo isso. Aí você vai começar a aprender aqui, ó, sobre a gestão eficiente do estoque, aí tem muito a ver com isso que você está falando, sobre os dois regimes que você tem que cuidar na empresa, regime de caixa, regime de competência, plano de contas, organização financeira, contas recorrentes, rotina financeira, mas é aqui que eu queria chegar, ó. O planejamento financeiro, que é onde você vai planejar essas coisas, e os dois relatórios vitais para a empresa. Vamos ver se eu consigo abrir aquele no iPad. Os dois relatórios vitais, que são o quê, ó? DRE e DFC. Deixa eu voltar aqui, tá lá no Arsenal. Aqui, ó. DRE e DFC. Então, o que você vai fazer, ó?
você vai planejar tudo isso aqui, só vou ver se eu consigo abrir. Ver se ele abre aqui no iPad, eu não sei se ele abre. Ele é feito para PC, esse arquivo. Bom, mas enfim, o relatório de DRE, o que que acontece? Você vai entender muitas coisas ali. Você vai entender, por exemplo, o teu CMV. Você apura o CMV hoje? Não. Não. Você tem item em estoque? Pouca coisa, não tem muito não. A gente não faz grandes estoques, não. São Uhum. pequenos estoques. Pouca coisa. Mas se você fosse olhar para o teu financeiro, quanto ele vale do teu financeiro? Quanto por cento do teu faturamento tá o teu estoque? 10% no máximo. 10%. Ok, então o teu giro está em que exatamente que você diz que compromete? A questão de adquirir matéria-prima, pagar terceirizados para receber bem depois das empresas, né? Porque normalmente é 90 dias, 60 dias. E aí acaba que chega um ponto que eu não posso mais pegar serviço por falta de capital. Aí eu tenho que jogar o cliente no ralo, perder o cliente, porque não tem como pegar, não dá conta nesse sentido também, entendeu? Além de não dar conta na mão de obra, mas falando no lado financeiro. Tá? Então, o grande lance é o seguinte, ó, é você ter tudo isso aí exatamente planilhado lá, separadinho no DRE. Agora abriu aqui para eu te mostrar. O DRE, eu te dou uma planilha aqui, mas geralmente os sistemas eles dão isso aqui para você, ó. Então o DRE você consegue saber exatamente, ó, exatamente como que está o teu fluxo de resultados aqui, a tua receita, as tuas despesas variáveis, tá? O teu CMV, você vai entender como calcular o CMV, a tua margem de contribuição, as tuas receitas fixas. E finalmente você consegue entender o lucro de verdade que você teve, o lucro que você teve lá no final desse período. Então, através do DRE, você faz uma série de leituras. Do tipo assim, o que está impactando a tua matéria-prima, o que está impactando o custo do pessoal, você consegue, a hora que você cruzar isso com o DFC, que você vê exatamente o dinheiro onde que está, você consegue organizar essa casa. Cara, eu preciso vender tanto de serviço à vista, tanto de serviço eu consigo colocar no prazo. Eu consigo equacionar o pagamento da minha mão de obra de tal e tal forma. Aí você consegue ver, tipo, onde que eu tenho que negociar diferente. Por exemplo, eu posso pegar um determinado negócio que eu vou cobrar, sei lá, 10 mil se o camarada me pagar em 60 dias. Mas se o camarada me pagar à vista, eu posso cobrar 8,5, por exemplo. Você começa a entender até onde se pode chegar. Então, cara, assim, ó, esse teu orçamento é 10 mil. Aí você me paga lá em 60 dias, como você está acostumado. Mas se você me pagar à vista, eu faço 8,5 para você. Consigo chegar. Aí você olha os números, você consegue entender onde você consegue chegar. Consigo chegar aqui, consigo chegar ali. De repente, lá o teu parceiro, por exemplo, o teu terceirizado, você também pode negociar assim. Cara, beleza, esse valor aqui eu te pago, esse valor que fechei, esse negócio que eu fechei por 10, eu pago pro terceiro, eu consigo te pagar 3. Mas se você aguentar aqui 60 dias, eu vou te pagar 3.600, por exemplo. Mas quando você olha os números, isso não fica chute. Isso fica claro para você. Cara, eu posso chegar nisso. O problema é você achar que pode chegar nisso e não poder. Começar a vender muito trabalho com desconto, entrar um fluxo de caixa grande aí você olha o DRE, mas cadê o lucro? Aí voltando para a sua pergunta inicial do Prolabore lá e do lucro, aí chega o final do ano, vou tirar meu lucro, mas cadê o lucro? Aí qual é a graça? É braba. É braba. É por aí mesmo. É por aí. É por aí. Mas tá tranquilo. Eu vou chegar no módulo 6 aí, daqui a pouquinho a gente vai estar no esquema aí para poder ativar essa ideia e praticar esse projeto aí, né? Isso aí. Você já está ali dentro. Já está no 3, Tá 4, bem, né? 5, 6. Exatamente. Só chegar ali. Porque eu tô indo passo a passo mesmo, não tô indo à frente para conhecer, não. Tô indo devagarzinho mesmo, não tô nem olhando para frente, módulo por módulo, que é para seguir o padrão que você sugere aí, né? De subir degrau por degrau, de começar na etapa, de não atropelar as coisas. Isso aí. Mas já que você deu essa deixa aí, já fiquei até mais animado.
Tá tudo ali. É que, na verdade, assim, ó, todos os problemas que eu sei que as empresas têm, que impedem de parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter um negócio mais lucrativo, eu coloquei dentro do empreendedor líder. Então tá ali. Tá ali. Você já tá ali e fica fácil. Só seguir o caminho. Beleza, beleza. Obrigadão aí, tamo junto. Nada, maravilha. Prazer falar com você, Márcio. Novamente aqui. Bom dia aí, pessoal. Valeu, um abraço aí, sucesso, Márcio. O grande lance de uma empresa, para a gente resumir um pouquinho aqui essa conversa com o Márcio, a verdade é que dinheiro na empresa não aceita desaforo. Não aceita, não. Algumas pessoas aceitam, dinheiro não aceita. Se eu não tratar o dinheiro com todo carinho, com todo respeito, eu vou ter problemas. E, infelizmente, muitas pessoas simplesmente fecham um caixa, contam dinheiro, acham que o resultado da empresa é aquele dinheiro que está ali. Mas acabam não olhando estoque, acabam não olhando CMV. CMV quebra uma empresa. Quem tem alto valor aplicado em produtos, insumo, matéria-prima, se não está olhando o CMV, quebra uma empresa. E eu aposto assim, ó, que se eu perguntasse para a maioria das pessoas, você fecha CMV, a maioria não sabe o que é CMV. Não sabe o que é o custo da mercadoria vendida. Não é o preço que se paga. É quanto essa mercadoria custa para você manter ela ali na empresa disponível. Ela gera um percentual referente ao teu faturamento, às tuas receitas. E ela come uma empresa. Eu já vi muita empresa ter dificuldades sérias financeiras, até mesmo quebrar por não cuidar do CMV. Então, é um indicador muito importante. Mas, além do CMV, eu tenho que estar atento o tempo inteiro à variação das minhas despesas, as minhas despesas, principalmente as minhas despesas variáveis, as minhas despesas fixas. Eu tenho que estar olhando isso, eu tenho que planejar o meu financeiro. Porque quando eu planejo o financeiro, eu gero um efeito incrível, que é o poder de eu prever o que vai acontecer. Eu tenho que olhar e saber o que vai acontecer. Uma coisa é eu simplesmente esperar acontecer e reagir ao que acontece. Outra coisa é eu saber o que vai acontecer. Mas, Campa, não tem como prever o que vai acontecer de dinheiro lá na frente. Muitas coisas têm, a maioria tem. E aquilo que não dá para prever, você consegue prever uma margem de reserva. E essa margem de reserva, ela sai do teu lucro mensal. Mas se você prevê isso, se você organizar isso, você não toma susto com o imprevisto. Chega uma situação difícil, uma baixa de vendas, chega lá uma oportunidade, às vezes, incrível de investir em alguma coisa que vai trazer um grande retorno, você está preparado para isso. Então, este é o papel do empresário que está lá sentadinho na cadeira do dono. Entender o que é o DRE, entender o que é a margem de contribuição, entender o que é a CMV, entender o que é o lucro de verdade? Tem uma pessoa falando que faz 13 anos que não consegue saber o lucro. Você trabalhar com uma empresa sem olhar esses números, sem olhar lucro, sem olhar despesa, sem olhar CMV, sem olhar margem de contribuição, sem olhar o fluxo de caixa, e fluxo de caixa não é contar dinheiro, sem fazer o planejamento financeiro, é como você pegar o teu carro, botar uma venda nos olhos e sair dirigindo, vendado. Vai dar certo? Você vai conseguir dirigir? Vai conseguir chegar no destino? Eu duvido. Eu duvido. Só que acontece que o fato de você não saber o que é CMV, não saber o que é DRE, não saber se está dando lucro, não significa que esses números não existam. Eles existem e eles dão sinais de como a empresa está indo. Eles dão sinais de para onde você está indo, se você está indo bem, se você não está indo bem. Além disso, existe uma série de indicadores que você pode criar na tua empresa, que é algo que eu já ensino no módulo 5, que se chama painel do general. Imagina um painel onde você pode saber tudo o que está acontecendo na tua empresa, exatamente tudo. Isso aqui está assim, ó, aquilo ali tinha que estar desse jeito, mas está assim, preciso fazer um ajuste. Então você mede o tempo inteiro o que está acontecendo com a tua empresa. Qual a vantagem de você medir o tempo inteiro? A vantagem de você medir o tempo inteiro é que você previne. Você não chega ao final do mês, ai meu Deus do céu, ai não, cadê o dinheiro? E às vezes, o que eu vou te falar aqui é muito sério, às vezes tem empresário que vende pra caramba, nunca vendeu como aquela época, mas chega ao final do mês, cadê o dinheiro? Sabe por quê? Porque não está olhando esses indicadores. Algum dos indicadores está desregulado e a pessoa não está vendo. Pode ser que está
comprando muito no curto prazo e vendendo no longo prazo. Pode ser que está cobrando errado, pode ser que está marcando o preço errado, pode ser que a inadimplência está alta, pode ser que a entrega esteja mais demorada, pode ser que vendeu um negócio lá que era para custar 2 horas e está levando 5, não está vendo, pode ser que os erros estão mascarando, pode ser que a equipe esteja errando, você não está vendo, pode ser que a equipe esteja gastando matéria-prima e insumo, você não está vendo. Então, não olhar esses números, guarda isso. Você que não tem um painel do general, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, eu até vou te mostrar um painel do general. Mas você que não tem um painel do general aí, você tem que tá imaginando a seguinte situação, ó. Você está dirigindo o teu carro vendado, totalmente vendado, sem olhar para frente, sem olhar para os instrumentos ali. Você vai pagar multa, você vai bater, vai dar ruim. As coisas não vão funcionar como queria. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu consigo abrir aqui para te mostrar o que que é o painel do general, o que que é coisa que você tem que olhar o tempo inteiro. Aqui, ó, consegui baixar. Vamos nem tirar o iPad daqui. Esse aqui é um painel do general, ó. Você tem uma série de indicadores, uma série de números aqui que você vai marcar o que está previsto e o que realmente aconteceu, o que era para ter acontecido e o que aconteceu. Então, com esse painel, que você olha o tempo inteiro para esse painel, você fica olhando, você fica analisando quando você está lá na cadeirinha de dono. Se você está lá fazendo coisa de funcionário, você nem vai saber que esse painel existe. Você até vai montar ele, mas você não vai olhar. Você não vai conseguir ter uma estratégia de passar para a equipe montar isso para você, porque é a equipe que tem que alimentar esses dados. Não é você. É a equipe que tem que medir, não é você ficar conferindo, olhando tudo. Então, quando você está lá na cadeirinha de dono, esse cara é o teu guia. É o teu guia de bordo. Você está olhando lá o tempo inteiro. Cara, peraí, só um pouquinho. A minha taxa de conversão era para estar 40%. Ela está 30%. Campa, o que é a taxa de conversão? Cara, se você não sabe isso, se você tem uma empresa, pelo amor de Deus, você está perdendo tempo em entrar no empreendedor líder. Está perdendo tempo, isso você tem que saber. Qual o ticket médio? Opa, meu ticket médio era para estar 900, ele está só 800. O que eu tenho que ajustar? Por que não está aqui? Ah, mas o meu CMV, ele tinha que estar representando 30% e ele foi para 38%. Onde que eu errei? Como é que eu corrijo isso agora? Ah, mas peraí, a minha produtividade aqui, as pessoas estão em média produzindo X item em X tempo. Peraí, tinha que ser Y. O que eu faço? O que está acontecendo? Falta treinamento? Falta um ajuste de máquina? Falta uma informação aqui que eles não sabem? Falta matéria-prima que a gente comprou está errado? Então eu vou lá e ajusto isso, corrijo. Isso é função de dono, pô! Você quer ter uma empresa forte? Você quer ter uma empresa que cresça e que não gere sanidade para você? É isso que você tem que fazer. Esse é o teu papel. Aí você vale o teu prolabore de dono. Agora, se você está lá vendendo, comprando, pagando, atendendo, tirando nota, gerando boleto, ligando para as pessoas que não pagaram, indo atrás de cliente, você está fazendo coisa de funcionário. A tua empresa não vai sair do lugar. Ah, Campa, mas agora é outubro, é final do ano, eu vou esperar no que vem para ver isso. Pois é, e o teu concorrente, será que vai esperar também? Então se mexa. Se essas coisas, se alguma dessas coisas que eu falei é novidade para você, desculpa a sinceridade, mas você não é empresário. Você não é. Você é empregado de você mesmo. Você está trabalhando para pagar incêndio. Só isso. Você está trabalhando, vendendo almoço para comprar janta. É isso que você está fazendo. Com perdão, mas eu tenho que falar. Se você está no empreendedor líder e não está estudando, você está desaforando o teu dinheiro. Você está desaforando a oportunidade que está ali. Então, pensa isso que eu te falei. Quando você está lá embaixo na pirâmide, você não é empresário. Você é funcionário de você mesmo. Você é o pior funcionário. Ah, mas eu sou o melhor, Campo, eu faço tudo. Não, você é o pior. Por que eu analiso o melhor e o pior? O melhor é aquele que entrega a responsabilidade dele. Se eu contrato um vendedor e eu digo assim, que o vendedor tem que me trazer 100 mil de vendas por mês, e um ticket médio de R$ 1.000, por exemplo, este cara que me entrega, ele está cumprindo a responsabilidade. Agora, o dono da empresa, ele não tem responsabilidade por vender, ele não tem que ter responsabilidade por comprar, ele não tem que ter responsabilidade por pagar as contas em dia. A responsabilidade dele é fazer com que isto aconteça na empresa sem ele estar fazendo. Então, quando você está fazendo,
Desculpa te falar, mas você não é o teu melhor funcionário, você é o teu pior funcionário. Você é o cara mais caro que você tem e o cara que está menos cumprindo a sua responsabilidade. Então pensa isso, pensa isso. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!